Queria começar perguntando ao senhor sobre essa questão da condenação ontem de Eduardo Bolsonaro. Me parece que para o Poder Judiciário brasileiro, o homem mais poderoso do mundo não é o presidente dos Estados Unidos. É Eduardo Bolsonaro que faz a mente do presidente ali dos Estados Unidos. Temos aí um primeiro deputado condenado por coação, mais de 4 anos. Lucas, se você me permitir, eu queria fazer um comentário rápido sobre essa questão do Alcolumbre. Você me permite que eu comece por aí? Porque eu acho que é um assunto assim, interessantíssimo. E gostaria até de evocar a sabedoria da legislação, né? A legislação brasileira permite, né, o silêncio, né, o direito ao silêncio, como ele seria valioso nesse caso, né? E outra coisa, a questão mais em termos de forma do que de conteúdo, ele jamais poderia ter feito esse pronunciamento na presidência do Senado, na cadeira de presidente do Senado. Como vocês bem pontuaram, é um ataque ao senador Alcolumbre. Ele deveria, se quisesse fazer algum tipo de pronunciamento, da tribuna, como senador comum, não como presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. Isso é uma usurpação de poder. Se ele se sente intimidado, não vai ser intimidado, não vai ser chantageado, não mostre as razões pelas quais ele não pode ser nem intimidado nem chantageado. Como falou bem a Anne Dias, opere aí na direção de colocar a CPMI, né, do Banco Master. Essa coisa é um absurdo. E outra coisa, uma nota mal redigida, né? Ele colocou fatos inventados. Ou é fato ou é invenção. Não existe fatos inventados. Fato é algo concreto, objetivo, né? A narrativa, eventualmente, que foi criada, segundo ele, em relação a ele receber dinheiro, etc., ele que tem que se manifestar de maneira contundente. Não fez, não comentou nem sobre as contas. Então, eu queria colocar isso porque é importante. É importante. Uma pessoa, e isso caberia, né? Essa oposição medíocre que a gente tem também, com salvo honrosas exceções, permitir que ele faça um pronunciamento da mesa do Senado, da cadeira do Senado. Ele só faltou fazer que nem o Collor, botem camisa amarela e vão para as ruas, né? Só faltou isso. Então ele não poderiam ter permitido que ele usasse isso, inclusive é crime, objetivo, usurpação de poder. Defenda-se da tribuna, como senador comum. O objetivo seria até que ele se afastasse do cargo. Agora não, vai se defender como presidente do Senado, como se fosse a própria instituição que estivesse sendo atacada. A instituição, ela já está enlameada pela posição dessa gente. Enfim, agora voltando a outro ambiente, né, de mesma baixa capacidade moral, que é exatamente essa condenação do ex-deputado, né, chama assim com muita tristeza, o Eduardo Bolsonaro. Um processo montado, o sujeito não teve nem oportunidade de ser citado. O direito ele dá, é cláusula fundamental de você apresentar a defesa quando você está sendo atacado sobre qualquer coisa, ou denunciado, ou o que for, imputado qualquer crime. Você precisa ser citado para você entender aquilo que está no processo. Ele foi defendido pela advocacia do Estado e não teve acesso ao teor, não utilizaram nem a carta rogatória. Então, quer dizer, é um tribunal de exceção, como a gente tem também um Senado de exceção, vamos chamar assim, em função de que só atua naquilo que interessa a um sistema corporativo que tomou as estruturas do Estado brasileiro e onde o crime está operando. Ou o caso do Banco Master é um fato inventado. É uma coisa que não se considera, que não tem provas objetivas e concretas, como a própria polícia, uma parte da Polícia Federal está atuando de forma positiva. E temos um relator que, graças a Deus, tem prudência, tem capacidade e tem se desenvolvido muito bem nos atos de relatar as posições criminosas desse ambiente. Um dos fatos mais gravíssimos que se tem, uma estrutura de lavagem de dinheiro montada e que ia operar e se perpetuar se tivesse mais condições de ativos de longo prazo.
A questão, por exemplo, de 2 anos, 1 ano, 6 meses, essa questão dos CDBs, eles deram, logicamente, uma condição de baixa liquidez e aí a pirâmide quebrou. Mas o objetivo era entrar nos fundos de pensão, em criar fundos de investimento e operar recursos de lavagem de dinheiro de potências criminosas internacionais que hoje estão classificadas pelos Estados Unidos como ambiente, né, de terrorista, de operação terrorista. Isso é o Banco Master, essa é a estrutura do Banco Master. Um banco pequeno que se tornou essa potência criminosa por apoio de políticos, subvencionando vida de políticos. Preste bem atenção, se essas pessoas recebessem de empresários sérios, por exemplo, né, que não tem nenhum envolvimento criminoso nem nada, qualquer tipo de subvenção, qualquer benefício, eles agindo na atuação do seu cargo, agindo, sendo deputados, sendo senadores, isso já era crime, isso já era passível de afastamento e de impeachment desses parlamentares, perda de mandato. Mesmo que fosse um benefício, tipo assim, um empresário emprestou uma lancha para um deputado, pode ser qualquer um. É um benefício indireto que não cabe a um parlamentar o se utilizar pelo decoro e pela própria condição de sua função pública. Não pode receber benefício direto ou indireto ou qualquer agente público. É como se fosse um sujeito da Receita também receber uma vantagem de um carro emprestado para passear com a família. Entende? Quer dizer, isso inabilita para a função pública. Não precisa ter a corrupção objetiva, não precisa pagar as férias, né? não precisa transferir 30 milhões de dólares para ser crime. Basta qualquer benefício desse tipo. Então, o Brasil já confundiu tudo isso, essas estruturas políticas dessa elite burocrática, ela está totalmente tomada, ela precisa ser revista. O Brasil precisa de uma reforma profunda do Estado brasileiro, porque a criminalidade está presente e ela está infiltrada. Não só nessas áreas grandes, mas também, por exemplo, nas companhias que pertencem ao próprio Estado brasileiro. A gente viu, por exemplo, uma destinação de naftas, produtos, insumos para a produção de combustível que foram produzidos na própria refinarias da Petrobras, que irrigava o sistema criminoso do PCC. E aonde esses funcionários entraram? Qual foi a inteligência que captou isso? Aonde está a estrutura de inteligência do país que não tem nem fronteira protegida? Uma agência brasileira de inteligência que é um conjunto de burocratas batedores de ponto, que não percebe absolutamente nada do que está acontecendo. Né? Agora, a preocupação é o Flávio Bolsonaro, o reloginho dele, a questão do filme, né? Que supostamente disseram que tinham envolvimento de tomada de dinheiro do Flávio, pedindo dinheiro para o Vorcaro. Eu não vi o Zema classificar nada aqui como alguma coisa de perigo fundamental para o Estado brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa pensar melhor, né, sobre as realidades, onde nós estamos caminhando, e que se a gente continuar nessa linha de que pessoas dos mesmos campos políticos, ao invés de se juntar no projeto de restauração nacional, vão continuar nessa disputa fratricida, o que vai acontecer é o que eles sabem fazer muito bem. Os criminosos se protegem, eles condenam os inocentes e nós vamos para as urnas cada vez mais fragilizados e, de repente, vamos entregar o país novamente para essa massa, né, de malandros e operadores do crime que está acontecendo no Brasil hoje. Muito bom dia, Carlos. Obrigada pela participação aqui com a gente no Café. Ainda nessa seara, eu queria ouvir do senhor, por gentileza, se o senhor acha que vai ter se há alguma perspectiva de aplicação de novas sanções contra Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos. A gente viu, por exemplo, recentemente, inclusive depois da visita do Lula ao Trump, o Trump convidou o Flávio Bolsonaro para ir aos Estados Unidos para aí sim anunciar as medidas contra a PCC e Comando Vermelho, ou seja, um claro aceno a um projeto político do Flávio Bolsonaro. Então agora que a gente tem essa condenação contra Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que inclusive esteve junto com o Flávio nessas visitas ao governo Trump,
Você acha que é possível a gente ver alguma reação do governo dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes? Sem contar também, que foi um outro assunto que a gente discutiu aqui essa semana, os processos da Truth Social e do Rumble contra Alexandre de Moraes que já estão acontecendo nos Estados Unidos. Então o senhor acha que isso tudo pode provocar alguma reação do governo dos Estados Unidos? Olha, eu entendo que a inteligência americana sabe muito bem o papel de cada agente político do Poder Judiciário brasileiro num conjunto de operações que aflige diretamente a segurança dos Estados Unidos. Então, nós conhecemos bem as realidades, né, da Corte brasileira e a tentativa, né, de influenciar ou de se intrometer em questões internas americanas, que é um ato grave que o ministro Alexandre de Moraes fez. Tanto é que está procurando ser defendido pelo Estado brasileiro. E acho que esse abrigo é totalmente indevido e até mesmo tenho dúvidas se os Estados Unidos vão examinar a possibilidade de uma defesa através da AGU, do Estado brasileiro, como legítima, porque não há uma ação contra o Estado brasileiro, porque se houvesse, haveriam sanções de Estado, né, americano ao Estado brasileiro e não ao ministro Alexandre de Moraes. Então, por exemplo, a Magnice ela não atingiu o Estado brasileiro, né, no sentido direto, ela atingiu uma figura, uma pessoa, né, que é membro, corpo de uma instituição relevante do país. Então, eu acredito que as coisas estão caminhando dentro das regras americanas, as medidas vão ser tomadas no campo jurídico e também no campo da inteligência, das influências que determinadas decisões tomadas pelo ambiente, no ambiente do Supremo Tribunal Federal, afetaram a segurança americana. E uma delas, as violações constitucionais produzidas pelo ministro Alexandre de Moraes, que contra o Rumble, né, que você falou muito bem, com o social media, que a Trump Media, né, do próprio presidente, mas o presidente se mantém afastado disso, logicamente, né, não confunde as duas coisas, né, uma coisa é a companhia dele, outra coisa é, sem dúvida nenhuma, é a presidência dos Estados Unidos, mas as ações e medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, eles violaram diretamente, né, a legislação americana e a sua própria autonomia funcional, né, de agentes americanos, de empresas americanas. E também não podemos esquecer que tem o caso do Felipe Martins, né, que é um outro caso gravíssimo, né, de violação de segurança, inclusive no campo de fronteira, que é extremamente estratégico dos Estados Unidos. Então, eu acredito que sim, vão ter desdobramentos bastante negativos, mas não dentro dessa linha explosiva, né, que se espere de ações pirotécnicas, né? São coisas consolidadas que, na medida em que forem tomadas as decisões, os efeitos serão pesadíssimos. Se o senhor tem a esperança também de que esse caso vai ser investigado de forma independente até as últimas consequências. Pois é, eu participei da CPI do BNDES em 2019. Naquela CPI, várias autoridades, inclusive o próprio ex-presidente da República, a ex-presidente também, Lula, Dilma, toda a cúpula do PT, foram indiciados. Na véspera, o Centrão retirou os nomes das pessoas. E ficaram ainda, de 52, ficaram ainda 40, acho que 41, mais ou menos. Moral da história. Os principais envolvidos nisso aí eram Joesley e Wesley Batista, que depois foram autorizados a saírem do país, levaram os ativos daqui, com compromisso de fazerem o pagamento de uma multa que eles concordaram, um acordo de leniência de 10 bilhões. Ano passado, o Toffoli anulou isso aí. Então, é impunidade. O que eu digo para você é impunidade. Aí vocês lembram aqui, escândalo dos Correios, mensalão do PT, Petrolão, são tantos os escândalos passados, e eu pergunto, tem algum que tenha ainda valido para o nosso país? A lei da ficha limpa, meus amigos, que foi a maior lei de iniciativa popular, foi aprovada no Congresso Nacional, não vale de nada. Eu tenho vários colegas aqui que são ficha suja, mas ficha suja de roubalheira, de corrupção, e continuam aqui. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o Banco Master é mais um escândalo. E dizem que não para por aí, não é só o Banco Master, tem outros também a reboque. Eu esqueci de falar do INSS. Vocês já pararam para fazer uma investigação?
Que dinheiro que pagou os aposentados que foram roubados? Porque até agora eu não ouvi que o careca do INSS, ninguém, o ex-ministro, ninguém devolveu nada do que foi roubado. Então, esse Brasil é um Brasil da impunidade. É um Brasil que elogia e ressalta bandidos. Haja vista a última fala do presidente da República. Roubar celular para comprar uma cervejinha, comprar uma droga lá que o cara está dependente químico e tal. Isso aí não é problema. Meus amigos, nós precisamos ter vergonha na cara. Eu tenho vergonha na cara. Eu tenho vergonha do Brasil de hoje. Eu morei no exterior, eu tenho vergonha do Brasil de hoje. Semana passada eu estava em Bruxelas, no fórum, para definir detalhes sobre o combate ao crime organizado no mundo. Os comandos vermelhos e o PCC já estão na Europa. Estão em Bruxelas, estão em vários outros países, inclusive aqui na América do Sul. E a gente continua exportando produto de qualidade. Caramba, eu tenho vergonha do Brasil de hoje, meus amigos. A gente não pode continuar aceitando isso daí. Eu esperaria que a imprensa fosse muito mais eloquente, muito mais reativa e proativa em buscar isso daí. Lá em Bruxelas eu disse para eles, vocês estão identificando somente o Comando Vermelho e o PCC? Olha, eu acho que tem outras facções que já estão vindo para cá também, porque o exemplo já foi dado. Essa é a realidade que o Brasil vive hoje. Não é possível que nós continuamos com esse tipo de leniência. Realmente é isso. O Banco Master envolve muito mais gente. E outra coisa, não é só o Vorcaro. O Vorcaro é conhecido por nós aqui, assim como sendo apenas um operador, um laranja. O grande operador mesmo, o grande operador está ainda para aparecer. Pode ser que seja o ex-presidente do BRB ou outro, talvez até do Judiciário, quem sabe. Deputado, prazer falar com o senhor aqui, Guilherme Oliveira, direto de Curitiba. Deputado, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com algum parlamentar do Rio Grande do Norte, eu lembro que sou filho de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, meu pai é santacruzense, então sempre tenho muita alegria. Você sabe que lá tem a maior estátua religiosa do mundo. Com toda certeza, Santa Rita, a estátua de maravilhosa. Santa Rita de Cássia. Isso. Maravilhosa. Atrai um público ali, 100 mil pessoas no mês de maio para as festas de Santa Cruz, é uma maravilha. Sensacional, tenho muito orgulho. E até nisso, pelo orgulho que tenho do Rio Grande do Norte, deputado, quero questionar o senhor da situação estadual mesmo. Nós sabemos que há um sofrimento pelo governo ali da Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, o que ela tem feito e deixado de fazer nesses últimos anos. Como é que o senhor avalia o cenário para as eleições de outubro, para que a gente tenha também uma mudança no Rio Grande do Norte, deputado? Obrigado, Guilherme. Olha, saudações patrióticas também potiguares, tá bom? Eu não sei se você sabe, potiguar significa comedor de... Então, tem essa característica aí de sermos também o estado que mais produz camarão no Brasil. Mas vamos aqui à sua pergunta. Veja só. O quadro estadual da política, ele está tão claro que não saiu para se candidatar ao Senado por duas razões. Primeiro, que ela sabia que ia perder o Senado, ia ficar sem mandato. E segundo, que quem entrasse ia fazer uma auditoria nas contas. Não sei se você ouviu aí semana passada, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil está do lado do PT esse ano, esses últimos 4 anos, 3 anos e meio. O Banco do Brasil resolveu denunciar 337 milhões que o governo do estado está devendo a ele de empréstimos consignados que foram recolhidos dos dois pelo governo do estado e não foram repassados para o Banco do Brasil. Meus amigos, isso é um crime da mais alta gravidade. E o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado, estão de braços cruzados. Eu lamento muito. O Brasil talvez seja um dos países mais perfeitos em termos de estrutura de governança, mas as pessoas que sentam nas cadeiras não assumem as responsabilidades que lhes cabem. Caberia, sim, até o afastamento da governadora. Então, ela não faz o sucessor dela. E temos 2 candidatos, um governou como prefeito a cidade de Mossoró, outro governou como prefeito a cidade de Natal. A cidade de Natal é maior, é o nosso pré-candidato, sim, e a gente espera que ele possa estar na preferência dos eleitores e que sejamos, sim, o governo que vai assumir o Estado. Acima de tudo, na hora que assumirmos, temos que passar a limpo todas as despesas do Estado. O Rio Grande do Norte hoje é o estado mais atrasado em muitos itens. Educação, saúde, segurança, finanças. O Rio Grande do Norte hoje está num atraso, é um caos total. Por isso que ela não passou o governo. Então, a gente lamenta que
tenha ficado esse tempo todo. Nós erramos em algum momento do passado. O povo potiguar errou ao escolher a governadora Fátima Bezerra, que inclusive nem potiguar né? É paraibana. Eu já conversei até com os colegas aqui da Paraíba. Ei, levem ela de volta para Paraíba. Eles não querem, não. Sei por... Bom dia, deputado. Deputado, eu queria comentar sobre um trágico acontecimento desta semana. Segunda-feira, o vereador de Mossoró, aí do seu estado, o vereador Cabo Davidson, foi vítima de um atentado a tiros, né? Inclusive, nesse atentado, morreu o seu assessor parlamentar. E isso porque ele está em conflito com o crime organizado. Eu queria que o senhor comentasse esse caso e falasse sobre a situação do crime organizado, do narcoterrorismo, aí no Rio Grande do Norte. Olha, não é só no Rio Norte. No Brasil todo. Já tem cidades que já estão controladas, dominadas também pelo crime organizado. Então, o Brasil. E, enquanto isso, que o governo federal, do Lula da Silva, está esperando que todas essas facções criminosas aí que são terroristas cheguem e consigam no cartório um certificado de que são somente facções terroristas, facções criminosas. Só está faltando isso, porque eles dizem que a ONU não classifica, mas os outros países do mundo, inclusive a União Europeia, está classificando esses grupos terroristas. Tudo por quê? Porque eles causam terror na população. Qualquer idioma traduzido em português ou qualquer outro idioma, um cara que causa o terror, ele é o quê? Ele é só criminoso? Ele é terrorista. Então, essa é uma realidade. Quanto ao atentado sofrido pelo nosso colega de partido, o vereador Cabo Davidson, que é pré-candidato a deputado federal, esse atentado é mais um atentado. Você tendo esse daí agora, mas é somente mais um. Nós tivemos já no começo do ano o assassinato de um vereador também do nosso partido na cidade de Extremóis. E no passado, muito recente, ano passado, prefeitos também foram assassinados. Assassinados a bala por facções criminosas que eu chamo de grupos terroristas. Esta é a nossa realidade do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, a governadora faz outdoor, pagando a baba de dinheiro para dizer que ela vive no outro paraíso, porque a segurança pública no estado do Rio Grande do Norte, apesar das polícias fazerem um trabalho hercúleo, a segurança pública nossa é muito carente. É dependente, sim, do cidadão. Porque eu digo para vocês que o direito de você poder se defender, esse troço é desde o Império Romano. Nós temos, sim, até pela Bíblia também, nós temos o direito de nos defender. E o direito de defesa começa com usar uma arma. Essa é a grande característica do Brasil hoje. O governo não está dando ao cidadão do Brasil a autodefesa. Então, a gente lamenta isso. No caso do Cabo Davidson, me desculpe, ele não perdeu só um assessor parlamentar, não. Ele perdeu um cinegrafista, um profissional da imprensa. E eu estou esperando que a imprensa também reaja em relação a isso. Nós pedimos apuração, investigação. Eu sei que a polícia lá é muito boa, já parece que já localizaram os autores, mas chorar o leite derramado parece que virou costume no nosso país. A gente tinha que evitar isso, que isso acontecesse. Então, eu insisto, no dia que nós classificarmos os terroristas e colocarmos esses marginais, esses vagabundos na cadeia, sem direito à visita íntima, benefício de remissão de pena, na hora que a gente colocar esses caras na cadeia de verdade, regime fechado, sem direito a essas regalias, eu acredito que pode acontecer algo parecido como aconteceu lá em El Salvador. Eu visitei El Salvador há 4 meses atrás. Uma delícia você ver um país onde não tem homicídios, onde quase não tem roubo. Por quê? Porque o Nayib Bukele, ele implantou a lei da palmatória. Ele, além de ser rigoroso com os crimes, né, a aplicação das penas, sempre pena máxima, ele também colocou que bandido tem que ser tratado na palmatória, dentro da cadeia mesmo, antes de ser preso. E aqui, se você encostar o dedinho no bandido, a gente vai passar a ouvir mais vezes o que aconteceu um dia desses aí, acho que o ano passado, ano retrasado, um juiz foi começar a ouvir um bandido que estava na mesa lá, na audiência. A primeira pergunta do juiz: o senhor foi
machucado na prisão, o cara apareceu lá com umas manchas no rosto, no corpo, reclamando que tinha apanhado lá. Ele deve ter caído do banheiro, alguma coisa parecida. Pô. É brincadeira um negócio desse. Tem que dizer disso daí. Então, se eu for machucado na cadeia, olha, o cara que... isso é bíblico. Deus nos colocou no mundo e disse, aqui está o bem, aqui está o mal. Escolhei o caminho que queres traçar. Então, nós precisamos, sim, ser rigorosos. Enquanto nós não fizermos isso, a segurança pública é este caos que tem em todo o Brasil. A tensão se percebe no tema da conversa e no que o Gilmar Mendes tentava insinuar e como Mendonça rebateu ponto a ponto. Vamos acompanhar porque é interessante. Porque podemos dar ensejo, como já tivemos no passado, de fundamentações genéricas que justificam. Que não é o caso. Eu até, ministro Gilmar, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. Não, é a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. A rigor, é distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Mas de modo que eu quero pontuar, com todo o respeito, que nós vamos continuar divergindo em relação a isso, e acho que é preciso ter cuidado na condução desses procedimentos investigatórios. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vinham para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Eu não sei onde ocorreu, mas de qualquer forma nós disputamos isso muito aqui na Lava Jato e de fato, as combinações entre advogados... Eu fiz os registros aqui desses fatos que vieram... Ao mesmo tempo, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perder o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. É interessante que está tudo muito invertido, né? Totalmente. Totalmente, porque a rigor Vossa Excelência não tem sequer competência enquanto relator para celebrar... Não celebra, eu homologo. Eu não vou, só que eu não... Me parece que... E até de certa forma, um descaramento. É a Procuradoria ou é a Polícia Federal, exatamente, segundo o nosso entendimento. Exatamente. Então, me parece que... Não, eu não participo, faço questão. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação, eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva... Parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos.
Não, eu acho que todos nós devemos zelar para evitar ensejarmos não só a nulidade, mas a hipótese de suspeita sobre a condução do... E mais que isso, ministro Gilmar, tentativas de obstaculizar as investigações. Não, isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Pois é, Vargas, algumas coisas gravíssimas aí nessa conversa, né? Você vê as insinuações do Gilmar Mendes, de repente começamos ali com o Mendonça dizendo, ó, não vou transformar o certo em errado, daí o Gilmar Mendes vem dar a entender que... qual que foi a parte ali mesmo? O Mendonça fala que perderam o pudor, né? Isso chama a atenção, perderam o pudor e chegaram a fazer a proposta de uma delação seletiva diretamente para ele. Aí o Mendes quer insinuar de que não, mas você não poderia nem estar recebendo essa turma para conversar, porque não é você que decide isso, é a PGR, a Polícia Federal. Mas ele falou, não, mas eu não estou fazendo delação, aceitando delação, eu homologo, tal, mas vieram me fazer essa proposta. Enfim, uma conversa muito tensa ali, mas reveladora, né, de como o Mendonça resolveu, parece, e deixou claro ali, que ele não vai baixar a crista, como se diz popularmente, para os argumentos do Gilmar Mendes e por essa linha insistente do Gilmar Mendes de querer comparar tudo a Lava Jato, como se a Lava Jato fosse um modelo de tudo que deu errado no país. A gente sabe que não é exatamente isso que ele coloca, e ao mesmo tempo ele foi desarmado ali em público pelo Mendonça, foi a impressão que teve, né, que o Mendonça desarmou muito bem o Gilmar Mendes na argumentação. Tosi, um comentário comparando um aspecto da formação do direito nesse ambiente deliberativo do tribunal no Brasil com outros países para tratar o tema. Com a abertura do processo brasileiro para o acompanhamento da TV Justiça e essa espetacularização, de certo modo, do comportamento dos juízes no Brasil, um dos efeitos colaterais foi de abafar a deliberação. Então, na verdade, é raro a gente ver no tribunal brasileiro um embate verdadeiro de argumento entre partes. Algo que é o normal em cortes constitucionais ou em tribunais em outros países. Aquele processo dialógico de argumento, resposta, insinuação, resposta, tenho aqui um outro viés e tenho aqui uma resposta, e isso vai esclarecendo e vai construindo um posicionamento que se impõe. No Brasil, isso em grande medida desapareceu. E desapareceu porque criou um ambiente, primeiro, de grande exposição, que faz com que muitos magistrados prefiram não participar de bate-bocas, por assim dizer, ou de embates que podem ser, de certo modo, convertidos em um espetáculo de uma novela que vai ser agora debatido por todos aqueles nas rodas de bares no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente também assistiu um processo de imposição de um conjunto de personalidades dentro do Supremo Tribunal Federal que também abafavam, ou de certo modo intimidavam, a postura de outros ministros. E o mais imperioso desses magistrados brasileiros, na última década pelo menos, é o ministro Gilmar Mendes. Todos os episódios em que o ministro Gilmar entrou em um confronto com um outro magistrado, ou em quase todos, para o outro magistrado a coisa não terminou bem. Ainda quando parece que o ministro Gilmar não tenha razão, a agressividade, a exposição, a disposição a dobrar a aposta do conflito como se não tivesse o limite, de migrar quase para as vias de fato, né, de energizar o debate a um ponto em que você não sabe mais dizer o que é argumento, o que é emoção, o que é agressão. Então, essa disposição que alguns magistrados adotaram criou no Supremo Tribunal Federal um ambiente de imensa intimidação. Mesmo casos de discordância acontecem quando há uma divergência com o ministro Gilmar, com toda cautela, com toda delicadeza, e há um preço alto. Veja o que aconteceu com o ministro Fux. Quando muda o seu posicionamento e toma uma decisão para absolver a Bolsonaro naquele julgamento, o ministro Gilmar veio a público dar entrevistas
compartilhando ironias, indo na imprensa sobre o seu colega em relação àquela decisão. Eu digo isso, Tosi, porque hoje nós assistimos a um dos raros casos, e talvez o ministro Mendonça seja o único nesse momento, que não apenas de uma posição muito firme e clara diverge das posturas do ministro Gilmar, mas não se intimida em participar desse debate que faz do direito mais direito. Eu tenho certeza absoluta que esse é um momento muito difícil para o Brasil em termos de compreensão da profundidade da corrupção que se instalou no nosso país. Então aqui eu queria até trazer um pensamento, um raciocínio novo para vocês. A gente estava acostumado com o governo Lula trabalhando a corrupção com dinheiro público, né? Petrolão, mensalão, né? Agora a gente está num novo momento da corrupção, que é a corrupção dentro do privado. Essa corrupção dentro do privado é uma corrupção que tem a ver com o papel de fiscalização do Estado, o papel regulador, o papel do Poder Judiciário, o papel da Polícia Federal. Agora a gente está enxergando uma nova forma de exploração da corrupção. É isso que está acontecendo no Brasil, é isso que o caso do Banco Master, do INSS estão mostrando para a gente. Que o governo Lula ele aprendeu um novo nível de corrupção que envolve o setor privado, né, envolve o setor econômico, bancos como o Banco Master. Eu fico muito feliz da gente ter à frente dessa investigação o ministro André Mendonça, que é um homem muito corajoso, muito técnico, muito correto, e é isso que o Brasil precisa, é um exemplo de um juiz de verdade, um ministro do Supremo Tribunal Federal, focado em conhecer a verdade e responsabilizar os criminosos, não em ganhar dinheiro, não em colocar a esposa para fazer contrato, não em vender resort, não em benefício individual, mas benefício para o Brasil. Eu temo muito pela vida do nosso ministro André Mendonça, temo muito pela segurança dele, assim como de todas as pessoas que estão atuando nessa luta contra a corrupção no Brasil, e me incluo nessa. Devo destacar aqui para vocês, nunca recebi tantas ameaças graves registradas na delegacia da Câmara dos Deputados como nos últimos meses. A gente está enfrentando realmente um período sombrio na história do Brasil. Se Deus quiser, a gente vai conseguir livrar o povo brasileiro dessa praga criminosa que é o Partido dos Trabalhadores. Deputado, numa passagem do voto do ministro André Mendonça ontem, ele menciona que dentro da turma, né, esse braço de espionagem do Vorcaro, havia inclusive agentes da ativa da Polícia Federal e que muitos ainda não foram identificados. O senhor até na condição, né, de delegado de polícia, como é que o senhor vê, né, a relevância desses fatos trazidos que apontam inclusive uma infiltração dentro, né, aí de polícias, seja a Polícia Federal e outros órgãos policiais por parte dessa organização criminosa? Eu acho que a infiltração na Polícia Federal é a menos assustadora. É a que seria mais óbvia por causa da proximidade, né? Eu diria que me assusta muito mais a infiltração do Vorcaro no cenário político, no cenário judicial. Isso me assusta muito mais. É algo que mostra um nível de complexidade muito maior e um gasto, né, com a corrupção muito maior. Eu sou delegado de polícia, policial civil no estado de São Paulo. A gente sempre teve a ciência da existência da corrupção, combateu a corrupção dentro da instituição com muita facilidade. Nunca foi difícil. O difícil mesmo é a gente enxergar hoje ministros ainda trabalhando, né? Uma coisa que na polícia em 30 segundos depois do noticiário ter informado que a esposa do delegado de polícia X tinha um contrato com o crime organizado, ele já ser afastado, demitido e execrado e preso. É só no Brasil que o ministro do Supremo continua ministro do Supremo, mesmo depois dos 129 milhões de reais.
Deputado, boa tarde, bem-vindo ao programa. Quero te dar a oportunidade de comentar esse caso aí da condenação do Eduardo Bolsonaro pela primeira turma ontem. Lembrando aqui, né, a nossa audiência, que na Vaza Toga veio à tona aquela famosa frase, né? Ele quer pegar Eduardo Bolsonaro. Foi isso que aconteceu, então, deputado? Uma perseguição? Constantino, alguém esperava um resultado diferente? Sinceramente, alguma pessoa que tem um mínimo de noção do que está acontecendo no Brasil hoje ia falar assim, não, justiça será feita. Eu confio na justiça. Eu confio que o Supremo Tribunal Federal vai ter um rompante de legalidade e vai entender que não existe nenhuma espécie de crime sendo praticado pelo Eduardo nos Estados Unidos. É óbvio que não, Constantino. Eu acho que foi surpresa para um total de 0 pessoas. É esse o Supremo Tribunal Federal que a gente tem no Brasil hoje, é esse o sistema judicial que a gente tem no Brasil hoje, que não difere em nada do sistema judicial nazista, não difere em nada do sistema judicial comunista. Ele está utilizando uma forma, né, uma casquinha, um esqueleto de legalidade para praticar os crimes mais absurdos da modernidade, que é a perseguição política. Eu estou 0 impressionado, tenho certeza que ninguém se impressionou, ninguém tinha uma expectativa diversa. A injustiça que acomete o Eduardo hoje é a mesma que acomete o Jair, é a mesma que acomete todos o Ramagem e todas as outras pessoas que estão sendo perseguidas desde o 8 de janeiro e muito antes disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ótimo. E como é que o senhor vê esse episódio e tantos outros que temos visto recentemente? Qual que é o impacto desse fator, principalmente Alexandre de Moraes e essas últimas decisões na relação entre Brasil e Estados Unidos? Eu acho ótimo que o Alexandre de Moraes continue dessa forma, continue mostrando exatamente quem ele é, votando da forma como ele está votando, porque só deixa mais claro, nenhum tribunal no exterior acreditou em alguma ordem de extradição do Alexandre de Moraes. A Carla Zambelli foi inocentada na Itália. É uma coisa assim tão absurda. A gente está pau a pau com Cuba e Coreia do Norte. É esse o regime judicial brasileiro hoje. E o povo não vê a hora disso acabar. Ninguém aguenta mais a injustiça, a sacanagem, a roubalheira. O brasileiro ele não tem condição de ir ao supermercado fazer uma compra. A gente não tem mais poder de compra. O brasileiro não tem condição de andar na rua sem ser roubado, sem ser assaltado. Então, assim, o nosso país está numa vala, né? Numa imoralidade, numa criminalidade, num nível de corrupção que ou a gente muda tudo ou acaba, né? Eu acho que a eleição em outubro vai ser um momento assim que o brasileiro vai pensar, pô, ou é o Flávio ou vem um meteoro logo e destrói o país, porque não dá mais. Não dá mais. Eu tenho certeza absoluta que não só os Estados Unidos, como todos os países livres do mundo estão olhando o que está acontecendo aqui e estão falando assim, acabou. Né? Ou eles mudam o rumo ou o Brasil acabou. Deputado, em relação àquela classificação do PCC como vermelho como organizações terroristas, há um projeto tramitando hoje na Câmara dos Deputados, né, já passou inclusive pela Comissão de Relações Exteriores. Como é que o senhor vê a viabilidade e uma possibilidade do presidente da Casa pautar esse PL para ser votado pelo plenário? Eu sou relator de um projeto muito interessante que faz justamente isso, né? Ele classifica as nossas organizações criminosas como terroristas e deixa em aberto para que novas organizações que surgirem no futuro também sejam classificadas dessa forma, né, via portaria do Ministério da Justiça. É uma norma penal em branco, né, que permite essa classificação. O que eu enxergo é que o nosso legislativo agora, né, nos últimos meses, ele está focado única e exclusivamente em garantir a eleição do Lula. Né? Estão sendo votadas pautas populistas, pautas de destruição da economia, pautas de desestabilização social, com o objetivo de fazer o Lula ir para o seu 4º
mandato de destruição total do país. É só isso que o legislativo está focado. Não adianta a gente votar num deputado federal, num senador, se a gente não tiver de olho na presidência da casa. Então, temos que ter maioria no Senado para ter a presidência do Senado. Temos que ter a maioria na Câmara dos Deputados para ter a presidência da Câmara dos Deputados. Temos que eleger o presidente da República para ter mando no Executivo. O Brasil vai dar um trabalho gigantesco para consertar. Vai ser muito difícil. Eu tenho certeza absoluta que vão ser 4 anos de suor, de lágrima, de sangue, até a gente conseguir colocar as coisas nos trilhos. Mas é possível, é plenamente possível. A gente não chegou no ponto de não retorno. O ponto de não retorno são as eleições em outubro. E a gente vai tomar uma decisão se a gente quer que nosso país acabe ou que ele renasça das cinzas. É basicamente isso. E a segurança pública continua sendo o problema número 1 apontado pela população. E eu tenho certeza absoluta que a melhor solução para a segurança pública é o Flávio Bolsonaro, presidente. É a única solução. Se não for isso, meu irmão, Estados Unidos pode classificar como organização terrorista, pode fazer ações aqui específicas, não vai ter sucesso se não tiver o apoio da própria população. Eu acho que se você concorda que as organizações criminosas brasileiras são terroristas, você tem que votar em pessoas que vão trabalhar para que essas organizações terroristas sejam destruídas, né? Deputado, o presidente Lula no G7, segundo áudio vazado, né, teria dito que ele não é e nunca foi de esquerda. Contra quem que a direita está disputando as eleições esse ano? Eu queria uma análise sua se o Lula é ou não de esquerda. Constantino, o Lula ele é um incapaz, né? Então o Lula atingiu uma idade em que ele não tem mais capacidade cognitiva. O córtex pré-frontal dele é a única coisa que opera dentro do cérebro dele. Essa degradação, ela é resultado da bebida, dos hábitos, da idade, da falta de desenvolvimento cognitivo e tudo mais. O Lula é um incapaz, né? Ele é muito próximo do que era Joe Biden no último governo americano. É um cara que tem que ir embora. A gente não tem tempo para esperar até outubro para eleger outro presidente. O Lula tinha que ir embora agora, assim, nos próximos 15 minutos, para a gente começar a colocar o Brasil na reta certa, né? Essa reunião do G7 é uma piada, né? O que o Lula está fazendo lá, meu irmão? Ele tenta projetar, né, uma imagem de estadista, de uma pessoa que tem capacidade de articulação internacional. Ele não fala nem português, ele não concatena ideia. Toda vez que ele abre a boca é uma pérola negativa nova. Eu fico impressionado, assim, Constantino, eu valorizo demais a capacidade que a esquerda tem de insistir nele, sabe? É por isso que eu tenho fé que eles são muito mais burros do que parecem, porque se eles tivessem um pouquinho mais de inteligência, eles teriam colocado uma pessoa um pouco mais capacitada, ou talvez tivessem, né, escondido melhor o Lula. Eu não vejo a hora de começar os debates, cara. Vai ser uma coisa assim maravilhosa. A gente vai enxergar um rolo compressor passando por cima de um tomate. Vai ser a imagem que a gente vai ter num debate entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Ótimo, deputado. Vou te passar uma pergunta que foi feita pelo Marcos Jerônimo aqui, nosso membro do Clube de Membros. Ele mandou um superchat. Ele diz o seguinte, entre aspas ali, queremos fazer uma delação seletiva, falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva comigo não, disse Mendonça. Aí ele questiona, o Brasil está preparado para lidar com a máfia, deputado? É muito boa essa pergunta, muito boa mesmo. O que é, né, o que é o tipo criminoso mafioso? É um tipo que tem uma estrutura de família, de segredo, de uma estrutura hierarquizada familiar, né? Esse é o tipo mafioso das organizações criminosas. A grande vantagem que a gente tem no Brasil é que a nossa organização criminosa ela é do tipo empresarial
ela visa o lucro, ela se monta como uma empresa, não como uma família, como um exército. Então, aqui o criminoso fala, ele faz delação, ele não aguenta ficar 5 dias na cadeia. Vorcaro não aguenta um dia numa cadeia pública de verdade no Brasil, ele não aguenta. Ele vai botar com a língua nos dentes, mas a gente tem que entender por que ele está enrolando essa delação. Ele está enrolando porque ele está esperando o Lula ser reeleito, o status quo permanecer e os caras darem um jeito de tirar ele da cadeia em troca de dinheiro. Como ele sempre resolveu todos os problemas da vida dele. O Vorcaro sempre resolveu os problemas da vida dele com dinheiro. Pode comprar ministro do Supremo, ministro da Justiça, policial federal, compra todo mundo, ele não tá nem aí, nunca faltou. Né? O golpista, ele não olha dinheiro como eu olho, como você olha, que é, o dinheiro que eu trabalhei para ganhar e agora eu tenho que pesar aqui para pagar minhas contas. O Vorcaro nunca teve problema com isso, nunca teve dificuldade. Então, ele tá só esperando um momento que ele vai poder comprar a liberdade dele, é isso que ele tá aguardando. E todas essas delações, essas propostas são enrolações. Eu tenho certeza absoluta que com o Flávio presidente, uma estrutura na Polícia Federal realmente de confiança e um Supremo Tribunal Federal que trabalha a favor do povo, a gente consegue sim passar a fazer uma limpeza, né, no nosso funcionamento político, judicial, policial, para a gente ter uma melhora no sistema. Eu não acho que seja possível fazer, né, avançar essa investigação dentro do sistema que a gente vive hoje, dessa cleptocracia que o PT coordena no Brasil. Pois é, Mari, você vê que o olhar hoje do governo americano sobre o Brasil mudou e, não por coincidência, o Marco Rubio estava do lado do presidente americano e falando, né, da situação do país como uma situação politicamente perigosa, fazendo menção à condenação do Eduardo Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, né, em função, né, das sanções que foram aplicadas contra o ministro, e foi acusado o Eduardo Bolsonaro de praticar coação no curso do processo, mas as relações nunca estiveram entre os dois países num ponto tão complicado, justamente porque transcende, né, a pauta Alexandre de Moraes, são várias pautas que hoje estão sendo discutidas. A jornalista mesmo lembrou, ao perguntar, da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, e essa resistência do governo brasileiro que tentou até o último momento demover as autoridades americanas de fazer essa classificação, mas essa tentativa foi mal sucedida. O secretário de Estado Marco Rubio, né, juntamente com o presidente Trump, se mantiveram firmes, até porque essa é uma das principais plataformas do próprio Trump de combate ao narcoterrorismo latino-americano. E o Lula, então, se vê aí em maus lençóis, né, com o aumento da pressão e uma expectativa, inclusive, de que as sanções da Lei Magnitsky voltem a ser aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Temos agora, no final de julho, dia 15, o prazo fatal para que o governo americano encerre a investigação da seção 301 e decida, e aí vai para a mesa do Trump decidir se vai aplicar um novo tarifaço ou não, né, um tarifaço de 25% sobre os produtos americanos, fora a questão também daquele tarifaço de 12,5% da questão envolvendo o trabalho escravo. Então, uma série de consequências que advêm justamente da política do Lula, seja na questão, né, do apoio que ele deu ao Maduro na Venezuela, até hoje tentando também auxiliar Cuba diante da pressão, do aumento da pressão americana sobre a ditadura dos irmãos Castro, inclusive com a questão do indiciamento do Raul Castro. Eles querem capturar e levar também o Raul Castro para os Estados Unidos, da mesma forma que está acontecendo hoje com Maduro, que está respondendo pelos crimes de conspiração, narcoterrorismo, que também o Raul Castro responda pelo assassinato lá de asilados políticos, né, que tinham dupla cidadania americana e cubana, e que na década de 90 foram abatidos, um avião justamente que buscava ajudar a resgatar ali pessoas que estavam fugindo da ditadura dos irmãos Castro. Então, você vê que o Trump tem monitorado a situação brasileira,
E conforme a eleição, né, vai se aproximando, maior o interesse dos Estados Unidos sobre o Brasil. Até porque nós temos visto, né, uma série de eleições ocorrendo nesse ano na América Latina. Tivemos o caso recente de Honduras, o caso do Chile, eleição agora transcorrendo na Colômbia, uma disputa ali muito acirrada entre Abelardo de la Espriella, que tem boa relação com o Marco Rubio, com o próprio Christopher Landau, residiu boa parte da sua vida em Miami. Ele tem tripla cidadania, um cidadão colombiano, americano e italiano, contra o Ivan Cepeda, senador que é apoiado pelo Gustavo Petro. E os Estados Unidos também têm monitorado as eleições na Colômbia, então uma expectativa muito grande na sequência, né, as eleições aqui no Brasil, e que os Estados Unidos almejam que, né, se eleja um candidato alinhado, né, aos Estados Unidos, nos grandes temas, dentre eles a questão da própria liberdade de expressão, das Big Tech, né, e no relatório da seção 301, o governo americano faz menção a atuação do ministro Alexandre de Moraes, a questão, né, da censura praticada, do bloqueio das contas da Starlink, e também analisamos aqui no Sem Rodeios, né, o próprio lançamento das ações da SpaceX, em que a empresa, que hoje, né, transformou Elon Musk num trilionário, eles fazendo menção ao risco operacional da SpaceX ao redor do mundo e um destaque ali ao Brasil, dizendo, olha, o Poder Judiciário brasileiro você não tem segurança jurídica, nós sofremos o bloqueio de nossas contas por uma atividade de um dos nossos acionistas, o Elon Musk, né, em relação às atividades do X, e o ministro Alexandre de Moraes, né, querendo atingir o X, bloqueou as contas da Starlink. Então, você vê que o Brasil, para além dessa decisão do própria corte italiana, o caso da Rumble e da Trump Media na Flórida, você vê que o Brasil está hoje no centro aí da discussão internacional, e essa declaração do Trump vem justamente, né, nesse sentido que, considerado o calendário eleitoral, considerando esses prazos da seção 301, a própria citação do ministro Alexandre de Moraes no processo da Rumble e da Trump Media, é sempre importante lembrar, a Trump Media, empresa criada pelo Trump, inclusive, para concorrer contra essas plataformas de rede social, quando ele, Trump, foi censurado pelo X, né, tanto o antigo Twitter, foi justamente essa decisão do Twitter de censurar o presidente americano, ele estava em exercício no seu primeiro mandato, que motivou o próprio Elon Musk a decidir finalmente comprar o Twitter para garantir a liberdade de expressão, e, né, o espanto do Elon Musk dizendo, como é que você censura o presidente dos Estados Unidos em exercício e, por exemplo, você tinha ali vocalizando opiniões nas redes sociais terroristas ligados ao Hamas, Hezbollah e outras organizações terroristas, e aí foi justamente nesse contexto que o Elon Musk decide comprar o Twitter e depois transformá-lo no X. Então, o cenário, né, o cerco está se fechando em relação ao ministro Alexandre de Moraes e também agora em relação ao Lula, considerando todas essas pautas aí, que são pautas em que o Brasil vai na contramão, né, das políticas adotadas pelo governo americano e, né, desses ventos que sopram ao redor da América Latina. Citei o exemplo aqui do próprio Chile, né, o exemplo da Argentina com Milei, de Honduras, do Equador, do Paraguai, que são nações hoje que estão alinhadas, né, a essa política dentro do próprio escudo das Américas. Então é um momento bem delicado para o Lula, que vai ter que se ver às voltas aí, né, numa tentativa de resgatar a relação com os Estados Unidos, Mari. Conversas vazadas indicam aí que Lula resolveu abrir o coração para o chanceler alemão, que estava ao lado dele, e mandou essa: nunca fui esquerdista. A gente já vai falar sobre esse tema também, mas aqui já tem destaque na Gazeta do Povo. Trump cita Bolsonaro e diz que Brasil é politicamente perigoso. Mas essa fala do Trump não foi vazada, não. Foi lá no púlpito, tá, gente? Ele falou para todo mundo em alto e bom som. E aí Lula rebateu depois, na saída, lá fora, né, num outro ambiente: não se meta na eleição do Brasil. E a questão é, durante a cúpula do G7 na França, né, questionado sobre as decisões dos Estados Unidos, né, de classificar o PCC e o Comando Vermelho, né, como organizações terroristas, por uma das jornalistas, e sobre as tarifas também contra o Brasil, o presidente americano disse que conversou com o Lula e fez uma declaração bastante forte aí sobre o Brasil. Trump afirmou, então, que o Brasil está se tornando um país, abre aspas, um pouco perigoso politicamente.
Vamos ver a declaração dele aqui, a gente vai colocar no telão para vocês. Pode rodar. Question on Brazil. I would like to know how was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. And how was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Paulo Pozonoff, tá contigo. Eita. Aí, ó. Bom, parece, né, pessoal, que é a conversa do Trump com Lula. O Trump dizendo ali que passou bastante tempo com Lula. Não foi assim tão suave na nave, não. Essa conversa entre dois chefes de Estado, né? E essa declaração aí de que o Brasil se tornou politicamente um pouco perigoso, um tiquinho só, né, Carla? Só um tiquinho perigoso politicamente. Essa declaração vem depois dessa conversa aí com o Trump. Então, isso aí já dá um pouco assim, já mostra um pouco de como foi o tom dessa conversa entre os dois chefes de Estado. Mas aí, Carla, eu imagino que o pessoal queira saber também se isso aí vai ter algum impacto, né? Essa conversa aí entre o Lula e o Trump. Eu acho que o Trump cometeu ali um erro, né? Confundiu os dois Bolsonaros, o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que ele chama de Bolsonaro Júnior. Eu gostei dessa designação aí para o Flávio Bolsonaro, e aí parece que ele está ali, mas imagine também, o volume de informações, né, que o presidente dos Estados Unidos não recebe. Imagina aí que o pessoal vai tripudiar bastante sobre essa confusão, mas ele deve receber muitas informações e, obviamente, que as informações ali muitas vezes se confundem na cabeça de qualquer um. A gente confunde aqui muitas vezes os nomes, né, cara? Exatamente. Né? Então, assim, é normal isso. Mas me parece que o Trump está preocupado aí com a legitimidade das eleições brasileiras depois dessa conversa com o Lula. Então é bom a gente estar de olho. Eu acho que impacto direto e imediato não tem, né? Hoje em dia, até as pesquisas recentes mostraram que as pessoas estão muito pouco propensas a mudarem de lado nessa eleição. Aí uma pessoa aí que odeia ou ama o Lula não vai mudar o voto porque o Lula disse isso ou porque o Trump diz aquilo. Tem dificuldades aí de enxergar as pessoas. Inclusive, as pessoas mais escolarizadas são aquelas que estão mais convictas do seu voto lá em outubro. É muito difícil que as pessoas mudem por causa disso. Me parece também, Carla, que isso aí também faz parte, assim, tudo de um teatro, né? Óbvio que, assim, faz parte do noticiário, por isso que a gente vem aqui e comenta, mas o Brasil é muito dinâmico, né? Então, provavelmente, aí nas próximas semanas já surjam novas declarações polêmicas, novos escândalos, novos vazamentos, e aí esse tipo de notícia vai ficando para trás, Carla. O Brasil é o quê? Muito dinâmico? Dinâmico, né? É verdade, lembra do Trump chamando o presidente Lula de muito dinâmico. Mas o Lula não é o Brasil, tá? Não foi só uma coincidência aqui das palavras. A questão é a seguinte, a gente percebe que Donald Trump está sendo muito bem informado, no sentido de que ele sabe o que está acontecendo aqui. Não adianta, né, ninguém chegar lá e fazer, como o próprio Paulo falou, um belo de um teatro para inglês ver, porque realmente aí eles já estão sabendo, né? E aí o G7 também tá nisso, né? São países que se conversam, inclusive agora há pouco a gente não vai poder mostrar essas conversas vazadas, mas a gente vai falar sobre essas conversas também, onde Lula estava extremamente irritado por estar sozinho em uma das salas antes de começar uma outra reunião.
porque os outros estavam reunidos juntos, conversando sobre temas que são do interesse dos seus países e ele estava, entre aspas, isolado em outra cadeira. Vamos falar sobre isso também. Vamos, inclusive, ouvi-lo agora, porque Lula respondeu e disse para Trump não se meter nas eleições do Brasil. Vamos ver? Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989, ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época, ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Vou dar uma dica. Que tal levar o Pilili para passear nos Estados Unidos? Resta saber, será que o Pilili tem visto? Ah, não sei, hein? Será que ele consegue tirar o visto também? Porque não é tem muito mais fácil, né? E é caro também tirar visto para entrar nos Estados Unidos. Como será Pilili em inglês, né? Mas, enfim. Vamos lá, comentar essa fala longa aí do Lula, né? Para alegria da Carla, que teve que ficar aqui acompanhando, ouvindo a voz do nosso presidente da República. Carla, assim, se tem uma coisa que tira o Lula do sério, e a gente viu isso com essa fala dele, é quando ele percebe que ele não é assim esse grande estadista que ele acredita ser, né? Você disse aqui antes de mostrar esse vídeo, né, que ele estava irritado ali numa salinha isolado, assim, o Lula na verdade é um nada, mas ele acha que ele é um tudo aí no mundo e ali na reunião do G7 dos países mais ricos do mundo. Outra coisa que eu queria destacar dessa fala do Lula porque ele diz ali uma hora, olha, Lula, se o Trump respeitar o Brasil do mesmo jeito, né, que o Lula respeita os Estados Unidos, acho que a gente vai ter problema, né, cara? Então, assim, Lula, cuidado com aquilo que você deseja, hein? Aí também o Lula fala que o Trump não conhece o Brasil, que tudo que ele sabe do Brasil, ele sabe por meio do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Ramage, enfim, do pessoal que está lá morando nos Estados Unidos. Claro que isso não é verdade, mas acho que é bom a gente deixar isso
muito expresso aqui no programa, porque existe todo um corpo diplomático. O Trump se enrolou todo ali, confundiu o Jair Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro, mas é claro que ele não recebe ali um relatório do Eduardo Bolsonaro, nem nada, uma cartinha, tem todo um corpo diplomático. Bem, tem agências de inteligência, né, norte-americanas, então, obviamente, que o Trump está, sim, bem informado sobre o Brasil. E aí o Lula faz toda uma defesa da urna eletrônica, do sistema eleitoral. E olha, cara, sobre isso eu acho que o nosso sistema eleitoral está evoluindo muito, pelo que disse o Lula. E no futuro, quem sabe a gente não precise nem do voto. E aí o Lula ali exaltou que depois, 24 horas depois, não, 2 horas depois do pleito, né, a gente já sabe o resultado. Olha, do jeito, pelo andar da carruagem aí, pessoal, talvez a gente fique sabendo do resultado das eleições antes mesmo do dia das eleições, que a coisa tá feia, Carla. A coisa tá feia, mas e bota feia nisso. E ainda nos bastidores do G7, na França, em um trecho vazado, Lula disse que, abre aspas, nunca fui esquerdista, fecha aspas. O presidente também lembrou que nos anos de 1980, a partir dessa década, chegou a ser tratado como, abre aspas, anticomunistas, fecha aspas, por não ter ido a um congresso na União Soviética na época. A gente não vai poder mostrar esse vídeo, esse áudio vazado, mas isso está fervendo, né, nas redes sociais. E aí a pergunta é, Paulo, Lula está tentando vender aí para o exterior uma imagem moderada, porque ao lado dele estava o chanceler alemão. Então ele disse que ele chegou a ser tratado como anticomunista por não ter ido a um congresso na União. Olha, assim, eu não gosto muito quando o pessoal começa a questionar, né, até a sanidade mental do Lula por causa da idade, mas eu fiquei preocupado aí com essa declaração do Lula, ele dizendo também que ele não é um esquerdista e tal, porque a pessoa começa, é curioso isso, né, como acontece, a pessoa começa a rearranjar as memórias de forma que essas memórias se adequem aí a uma narrativa virtuosa, né? Os psicanalistas sabem muito bem disso, é um mecanismo de defesa do ser humano. E o que a gente está vendo aí é o Lula, de uma idade já avançada, rearranjando as suas memórias desse modo, né? Para tirar proveito aí da história que ele conta para si mesmo sobre a sua trajetória aí. E, cara, assim, pro Lula, né, na verdade a gente sabe disso também, não importa ser de esquerda, né, o que importa para ele é parecer de esquerda para a militância. Aí ele posa lá do coitadinho que passou fome, venceu na vida, trabalhou lá uns dias como operário, perdeu o dedo, fez política e, sei lá, consertou o Brasil, ou está consertando, né, o Brasil há 30 anos, né? Que nada, a gente não vê nenhum resultado aí bom, né, benéfico para o país dessas políticas ao longo de quase 30 anos, né? Mas ele diz que ele é capaz de consertar o Brasil e tem gente que acredita. E por outro lado, a gente sabe disso, lá desde a eleição de 2002, eu nunca esqueço que ele foi comemorar a eleição de 2002 bebendo vinho Romanée Conti. Pessoal, pesquise aí quanto custa um Romanée Conti. É muito, mas muito caro mesmo. E a gente vive vendo aí o Lula aproveitando as benesses, né, do liberalismo, do capitalismo, muitas vezes até do luxo, que eu, que não sou de esquerda, eu não sou mesmo, eu critico muitas vezes essa opulência aí associada à direita, mas isso é uma rotina aí na vida do Lula. Mas é isso, cara. O Lula, ele confessou, na verdade, que ele adapta aí o seu discurso ao que o mundo quer. Porque ele diz aí nessa fala também que a esquerda tem dificuldades em vários países porque o mundo não é de esquerda. Ele reconhece isso. Mas aí ele adapta, ele vai adaptando ali o seu discurso ao que o mundo deseja ouvir. Para mim, Carla, isso aí é uma confissão de que o Lula faz um pacto com o mundo. E aí, pessoal, para bom entendedor, eu acho que meia palavra basta, né?
entrevista. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá para Brasília conversar com a nossa repórter Aline, porque ontem nós trouxemos, né, todo o desenrolar aí do primeiro julgamento da turma do Supremo Tribunal Federal, aliás, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes, enfim, e eu vou conversar com ela agora para sabermos mais sobre isso. Aline, tudo bem? Estamos te vendo, vamos fazer aí esse teste de áudio para ver se está tudo ok. Para a gente começar, eu quero que você traga as informações mais atualizadas, porque eu sei que teve andamento hoje já sobre esse caso. Isso, Carla, uma ótima tarde para você, Paulo, Bolsonaro, toda a nossa equipe e audiência. Isso já repercutiu aqui no Congresso Nacional, né? Neste momento, neste exato momento, aqui ao meu lado, a oposição faz uma coletiva de imprensa para comentar sobre a condenação de Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de coação no curso do processo. E, inclusive, também a bancada da oposição apresenta neste momento um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo ali no Supremo, né, contra Eduardo Bolsonaro. Mais um pedido de impeachment contra Moraes, mas a gente vai, inclusive, comentar melhor sobre isso jazinho, daqui a pouco. Antes, quero atualizar a todos sobre o resultado do julgamento, né? Ontem a gente entrou ao vivo ali, até transmitindo, né, parte da fala de Alexandre de Moraes, e ao final houve então uma votação unânime pela condenação de Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes então entendeu que há e sim provas suficientes, indícios suficientes de que Eduardo Bolsonaro teria tentado interferir no julgamento do STF contra Jair Messias Bolsonaro, ali naquela ação envolvendo o 8 de janeiro de 2023, tentativa de golpe de Estado, e por isso votou pela condenação. Os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, todos que compõem ali essa primeira turma, acompanharam Alexandre de Moraes. Depois foi definida a pena, que ficou então uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão para Eduardo Bolsonaro. A pena deve começar a ser cumprida em regime semi-aberto. Ele também fica inelegível por 12 anos, sem poder ser eleito, então, sem poder concorrer a nenhum cargo eletivo até 2038. Além disso, também foi estabelecida uma multa de R$162 mil referentes ao pagamento de 50 dias multa. Um dia multa equivale a 2 salários mínimos, e essa é a conta que é feita para chegar então nesse valor de R$162 mil de multa, né? Aí por conta dessa ação, desse ato de coação no curso do processo. Só retomando aqui, relembrando, Carla, que isso é por conta da atuação de Eduardo Bolsonaro ali nos Estados Unidos. Ele foi embora para o país norte-americano e lá se aproximou de figuras relevantes, importantes do governo de Donald Trump. E com isso teria, na visão da Procuradoria-Geral da República, né, que foi quem aí sugeriu a abertura desse processo, né, quem emitiu esse parecer que levou a todo esse julgamento. Então, na visão da PGR, Eduardo Bolsonaro, ao se aproximar ali do governo norte-americano, teria articulado sanções contra autoridades brasileiras, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, para tentar impedir o segmento, né, aí do julgamento contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O ministro, né, disse sobre isso, o ministro Alexandre de Moraes, que não é função de parlamentar, seja ele licenciado ou não, fazer lobby em outro país contra autoridades
brasileiras, e que mesmo que se Eduardo Bolsonaro estivesse em exercício ao fazer isso, não estaria acobertado pela imunidade parlamentar. Isso porque a defesa de Eduardo Bolsonaro argumentou que ele, ao atuar ali nos Estados Unidos, estaria acobertado pela liberdade de expressão, de opinião, né? Liberdade ali de ir e vir dos seus atos, né? Ele como uma pessoa livre, e também a imunidade parlamentar. Ele estaria então acobertado por essa imunidade. No entanto, Moraes ressaltou que ao ir aos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro estava licenciado inicialmente, né? Ele pediu uma licença para tratar de assuntos pessoais de 120 dias e depois que essa licença acabou, ele passou a acumular faltas aqui na Câmara dos Deputados. Isso acabou levando à perda do mandato como deputado federal. Mas, no argumento de Moraes, essa imunidade parlamentar não estava valendo porque ele estava licenciado e, posteriormente, já ali não havia mais mandato, né? Ele já havia perdido esse mandato, Carla. Pois é, eu acho que a gente consegue... O que está acontecendo aí perto de você? Porque a gente ouviu aí um ha-ha-ha e eu tô curiosa para saber o que está rolando por aí, Aline, por favor. É a coletiva da oposição, Carla. Eles são bem performáticos mesmo, viu? Eles chamam a atenção bastante. Assim, toda coletiva de imprensa, não só a oposição, né? Todos aqui fazem isso ao convocar uma coletiva realmente para chamar, para fazer isso que acabou de acontecer, chamar a atenção para que as pessoas cheguem ali e vejam o que está acontecendo. Mas sobre essa coletiva, como ela ainda está em andamento, né? Assim que ela finalizar, eu já combinei com o líder, né, da oposição, Cabo Gilberto, ele vai vir aqui conversar com a gente exclusivamente e explicar melhor os detalhes que estão sendo passados agora nessa coletiva. Então já já a gente vai atualizar toda a nossa audiência sobre o que está acontecendo aqui agora. Aline, o Paulo quer fazer pergunta para você também, fala. Bom, Aline, deixa eu só fazer um comentário antes aqui, eu já te pergunto, a gente vai continuar ainda nesse tema aí do julgamento, né, da condenação, na verdade, do Eduardo Bolsonaro. É só que a Aline trouxe aqui, ela disse que a decisão foi unânime, né, foi ontem aqui durante o jornal Gazeta Agora. E aí eu tava pensando nisso, sabe, Aline, que não teve um pi, né, com coragem aí de contrariar o Moraes nesse julgamento. Eu fico me pergunto para você aí, nosso espectador, se manifeste aqui também, responda, né, pelo chat, converse com a gente pelo chat do programa. Por que não teve um pi com coragem de contrariar o Moraes nesse julgamento aí? Será que foi por medo? Será que foi por corporativismo? Será que foi por incapacidade intelectual? Será que foi por incapacidade moral mesmo? Enfim, são várias aí as possibilidades. E, Carla, eu acho assim que essa condenação também, ela mostra duas coisas bastante importantes, né? A primeira é que a imunidade parlamentar acabou. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que ela já tinha acabado de fato, mas aí essa condenação do Eduardo Bolsonaro joga mais uma daquela famosa pá de cal aí na imunidade parlamentar no Brasil, que era um direito muito importante dos nossos parlamentares. E eu imagino até que essa coletiva aí, que a gente ouviu os barulhos ali ao fundo, tem a ver com isso, né? O pessoal ali, os deputados preocupados com o fim, de fato, da imunidade parlamentar. Agora, o mais importante que essa condenação mostra é que o que vale no STF é mesmo a vontade do Alexandre de Moraes. Repetindo, a vontade do Alexandre de Moraes. E não é, cara, que não haja lei. Existe uma lei. Só que essa lei aí, entre aspas, aceita hoje em dia qualquer argumento, né? Quando é para punir os adversários do Alexandre de Moraes. Não existe mais racionalidade nesse debate jurídico aí. Isso é muito, mas muito preocupante mesmo, porque hoje, né, a vítima, o alvo dessa perseguição do Estado, né, é o Eduardo Bolsonaro. E você pode até não gostar do Eduardo Bolsonaro, para ser bem sincero, eu não gosto muito também. Só que amanhã a vítima pode ser outra pessoa, pode ser inclusive
eu mesmo ou você. Por isso que é importante, sim, a gente prestar atenção e defender sempre o devido processo legal e sempre apontar a grande ilegalidade dessa condenação, que é o Alexandre de Moraes agindo como vítima e juiz ao mesmo tempo. Aline, me desculpe, falei demais aqui. Agora, a minha pergunta para você, eu queria que você explicasse, na verdade, um pouco, né? Porque teve um momento curioso ali do julgamento em que o ministro Alexandre de Moraes usou uma fala sobre o PIX para justificar essa multa aí imposta ao Eduardo Bolsonaro. Explica pra gente, por favor. Sim, na verdade, né, ali explicando assim um contexto mais amplo relacionado a toda essa questão envolvendo o PIX. Ali, assim que Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos, houve, inclusive Jair Bolsonaro assumiu isso publicamente, não há problema algum, que foi destinado ali para, né, uma transferência foi feita de Jair Bolsonaro para Eduardo Bolsonaro, né, seu filho, de 2 milhões de reais. Esse dinheiro teria sido arrecadado por meio de uma campanha via Pix, uma campanha feita pelos próprios eleitores, né, uma campanha completamente orgânica em que houve aí uma época, né, em que ali era tratado mesmo nas redes sociais essa transferência de R$1 para Bolsonaro. E aí, com isso, diversos eleitores, apoiadores, né, cidadãos mesmo fizeram aí essa transferência e esse dinheiro que foi enviado de Jair Bolsonaro para Flávio seria fruto aí do que resultou, né, essa campanha de Pix feita, iniciada, mantida pelos próprios eleitores. E também há, sobre o Pix, ainda na verdade, uma suspeita, ou se ventila mesmo nos bastidores uma conversa de que nessas articulações de Eduardo Bolsonaro com o governo Donald Trump teria aumentado aí o interesse dos Estados Unidos em relação ao PIX e com isso essas negociações, né, muito se fala sobre os Estados Unidos terem interesse no nosso PIX e querer aí de alguma forma vetar o nosso PIX ou colocar na mesa de negociações, enfim, há aí essas duas versões, mas Alexandre de Moraes falou sobre. Eu acredito que nós temos esse corte, nossa produção, para colocar aqui, mas de todo modo é esse o contexto, né, geral, principalmente relacionado ao valor que Eduardo Bolsonaro teria recebido de Jair Bolsonaro por meio dessa transferência aí, via Pix, que foram 2 milhões de reais que foram transferidos assim que Eduardo Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos, ou seja, no início do ano passado. É algo que já faz mais de um ano e que foi aí trazido para esse julgamento, né? Tá certo, Aline. Uma outra questão, até o Paulo comentou dessa questão do PIX, né? O Eduardo reagiu a essa condenação imposta, então, né, pela primeira turma do Supremo Tribunal, em uma nota publicada, né? Nas entrelinhas, né, a gente tem inclusive destaque aqui na Gazeta do Povo, Eduardo Bolsonaro diz que condenação do STF visa tirá-lo aí das eleições. O que você tem de informação sobre isso? Carla, Eduardo Bolsonaro então veio a público, né, falou sobre esse julgamento. Ele disse, inclusive, que não recebeu nenhuma notificação sobre esse julgamento, uma notificação, inclusive, para se apresentar ali, né, com sua defesa, advogados, e o que levou, inclusive, à representação pela Defensoria Pública da União. Eduardo Bolsonaro, nesse processo, não foi representado por advogados particulares, como é de costume da família Bolsonaro, que já tem ali os seus advogados de confiança, né? E ele falou nessa nota, inclusive, que é certo e sabido que não é força de expressão. Ele reside nos Estados Unidos em endereço que a imprensa brasileira fez questão de localizar, filmar e estampar, mandando repórteres até minha porta, e que não recebeu notificação regular por carta rogatória em local sem pé nem cabeça, e que o real objetivo disso, desse julgamento no Supremo Tribunal Federal
seria tirar ele das eleições, afastar Eduardo Bolsonaro aí da possibilidade de concorrer a qualquer cargo eletivo, né? Seja novamente a deputado federal, a senador ou até futuramente, quem sabe, a uma presidência da República. Essa não é uma possibilidade para ele, pelo menos pelos próximos 12 anos, o que é, né, uma penalidade bastante extensa, né? Geralmente a inelegibilidade aí para um caso como esse, né, não se estende tanto quanto foi imposto. Até 2038, Eduardo Bolsonaro fica longe aí das urnas, então, pelo menos como candidato, né? Tá certo, Aline. Muito obrigada por enquanto. Eu sei que você vai acompanhar aí o falatório, a falação aí do outro lado, vai trazer informações pra gente daqui a pouco, e assim que você conseguir um entrevistado também, pode nos acionar, tá bom? Até já. Bem, pra gente continuar nesse assunto aí, inegibilidade, você já cantou a bola antes da Aline falar sobre o tema aí, né? Vamos falar sobre isso, mas antes eu queria pedir para você aí se manifestar pelo chat, também dá o seu like aqui no nosso vídeo, dá o seu joinha e também responda a nossa enquete que a gente está propondo para você no Gazeta Agora de hoje. Aí voltando a esse assunto do Eduardo Bolsonaro, Carla, primeiro aquele assunto lá do argumento do Pix, né, para aplicar uma multa ao Eduardo Bolsonaro. Olha, gente, assim, o que eu posso falar, né, de argumentos? O problema é justamente esse, os argumentos parecem todos muito aleatórios, né, nessas falas aí do Alexandre de Moraes ontem durante o julgamento. Em outro tempo até questionaria a sanidade mental também do Alexandre de Moraes, mas hoje não convém questionar, mas já estou questionando, paciência. Bom, teve um caso também, teve uma hora aí durante esse julgamento em que o próprio Moraes estava justificando a citação que ele fez ao Eduardo Bolsonaro aí no processo, justificando que assim não precisava, porque com um tweet, veja só, com um tweet, o Eduardo Bolsonaro tinha demonstrado ciência de todo o conteúdo lá desse processo. Assim, quem entende do riscado, né, os famosos chamados operadores do direito sabem o tamanho do absurdo que é isso, citar, pressupor que a pessoa tem conhecimento do processo, simplesmente. Isso, Carla, o que é que andam ensinando, como andam ensinando direito nas faculdades aí pelo país, né? Eu imagino lá que no último ano da faculdade de Direito, hoje em dia, tem uma aula em que o professor diz assim, ó, se você chegar ao STF, se você virar ministro da Suprema Corte, você pode tudo. E daí tudo que você aprendeu aqui não serve para absolutamente nada. Porque essa é a realidade que a gente está vivendo. Agora, sobre a nota do Eduardo Bolsonaro, vamos lá, pessoal. Eu acho que é bem mais simples, né, do que uma intenção do Alexandre de Moraes de tirar o Eduardo Bolsonaro das eleições. O Eduardo Bolsonaro que foi condenado aí a 12 anos de inelegibilidade. Pesquisa aí, pessoal. O pessoal lá do Mensalão. Por quanto tempo eles foram condenados aí à inelegibilidade? Quanto tempo eles ficaram inelegíveis? Pesquise aí os corruptos nos governos estaduais, municipais, nas autarquias do governo, se é que tem alguém condenado à inelegibilidade. Pesquisa aí há quanto tempo essas pessoas foram condenadas. Eu acho que você vai entender um pouco melhor que, na verdade, isso tudo se trata de uma coisa: vingança. O Alexandre de Moraes, ele não é um gênio, longe disso, né? Ele não tem, assim, um plano de poder, um projeto de poder, e que, para cumprir aí esse projeto de poder, ele tem que tirar o Eduardo Bolsonaro do páreo eleitoral. Ele já entrou naquele modo, assim, em que ele vai apenas reagindo, Carla. O plano do Alexandre de Moraes, neste momento, inclusive diante das acusações lá envolvendo o escândalo do Banco Master, o plano do Alexandre de Moraes é simplesmente sobreviver. Bem, vamos fazer o seguinte agora, vamos direto para Brasília, porque temos aí a nossa repórter, a Aline Brito.
ela vai conversar aqui com o Cabo Gilberto, que gentilmente está cedendo o tempo dele aqui para nossa entrevista. Aline, estamos contigo já. Ela já está se posicionando ali. O áudio tá ok, pessoal? Tá ok o áudio? Maravilha! Podem sim ir se ajeitando aí para a gente começar essa nossa conversa, Aline. Fique à vontade para, por favor, fazer a primeira pergunta aí para o Cabo Gilberto, agradecendo mais uma vez a presença dele aqui no Gazeta Agora. Isso, Carla. O líder da oposição, Cabo Gilberto Silva, ele acabou de sair aqui, né, de uma coletiva de imprensa em que apresentou mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e também, né, comentou ali o julgamento ontem do Supremo Tribunal Federal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Então, Cabo, líder, a minha primeira pergunta para o senhor é justamente sobre isso, né, depois desse julgamento, como que o senhor enxerga tudo isso? O Eduardo Bolsonaro falou que era um julgamento sem pé nem cabeça, é uma acusação de coação no curso do processo, né? Como que o senhor, mas também a oposição, o partido, tem enxergado essa investida do Supremo Tribunal Federal contra a família Bolsonaro? Primeiro eu quero agradecer a jornalista Aline, muito competente aqui na Câmara dos Deputados. Ela não para um minuto. Mas me dá trabalho demais, viu, pense. Gazeta do Povo, muito obrigado pelo espaço. É um momento muito difícil da República Federativa do Brasil. Participamos agora de mais um protocolo de impeachment contra o ministro Moraes, por conta da decisão da sua perseguição à deputada federal Carla Zambelli, e posteriormente com a decisão da Justiça italiana, que tem o mesmo poder com relação à Suprema Corte aqui no Brasil, é a Suprema Corte da Justiça italiana, falando que a gente está cansado de falar aqui no Congresso Nacional no que diz respeito à ação ilegal, inconstitucional, imoral, não republicana por parte da Suprema Corte, em especial do ministro Moraes, que conduz inquéritos ilegais há tanto tempo em nosso país, prejudicando pessoas, prejudicando a própria imprensa, prejudicando a segurança jurídica brasileira, quando ele é vítima, quando ele é delegado, quando ele é quem investiga, quando ele é quem julga, quando ele é relator de tudo em uma única pessoa. Isso a justiça brasileira deveria se envergonhar. É por isso que eu falo em todos os lugares que a Suprema Corte hoje tira toda a credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. E ontem, no caso de Eduardo Bolsonaro, eu já respondia a vários questionamentos da imprensa brasileira com relação ao resultado. Já sabíamos que o resultado seria aquele porque não tem parcialidade. Onde não existe parcialidade, obviamente, entra política. E hoje a Suprema Corte virou um poder político que fere de morte a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, tão desrespeitada, tão rasgada pela Suprema Corte. E esse, sem dúvida nenhuma, depois de Lula, é o maior problema do Brasil, é a Suprema Corte brasileira. Líder, só mais uma pergunta antes da gente abrir ali para Paulo Pousanov, a nossa apresentadora também, Carla, perguntar. O senhor acredita que esses pedidos de impeachment vão fazer alguma pressão para que isso seja pautado, essa responsabilidade ali, né, do Senado Federal também? Como que o senhor enxerga isso? Primeiro que é o que todos perguntam, a sua pergunta é muito pertinente, porque ninguém acredita em impeachment. Também não acreditávamos que, obviamente, ser barrado aqui no Senado Federal. Foram 42 votos contrários. Nunca aconteceu isso na história. Em 132 anos, ou seja, mais de um século, que o Senado Federal não rejeitava uma indicação da Suprema Corte por parte do presidente da República. Então eu sou brasileiro, Aline. Sou brasileiro, Gazeta do Povo. Não desisto nunca. Se for preciso, eu irei apresentar aqui milhões e milhões de processos de impeachment. Eu, como líder da oposição, que represento 100 parlamentares só na Câmara dos Deputados, não posso ser omisso nem prevaricador, como a maioria dos senadores estão sendo há mais de 6 anos na República Federativa do Brasil. Agora a gente vai ao estúdio, Paulo Pousanov, Carla, também tem aí perguntas para o senhor. Está com vocês. Obrigado, Aline. Boa tarde, deputado Cabo Gilberto. Olha, acho que o senhor está fazendo o seu trabalho aí, né, com mais esse pedido de impeachment aí. Infelizmente, eu não tenho esse mesmo otimismo do senhor, mas eu acredito que possa fazer algum tipo de pressão.
mas até por não acreditar muito nesse instrumento aí do pedido de impeachment de um ministro do Supremo, dado aí a conjuntura, né, política brasileira, eu queria falar com o senhor sobre alternativas. Eu queria que o senhor explicasse, contasse para a gente se existe algum tipo de articulação aí entre os deputados para limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também para coibir, né, de repente, criminalizar até o abuso desse poder. Eu sei que o abuso de poder já é criminalizado, mas me parece que a situação atual do Brasil tem certas particularidades aí que ainda não foram abordadas. Por exemplo, eu sei que existe uma ideia de se criminalizar a censura. Como é que anda essa ideia aí? E, infelizmente o senhor tem razão, realmente é difícil de acreditar. Mas é como eu disse ao senhor, eu aqui lidero a bancada de oposição e levanto a cabeça de todos os parlamentares que ficam tristes com novas decisões da Suprema Corte, que ficam tristes quando o parlamento é fechado. Eu falei aqui na coletiva de imprensa que hoje o Congresso Nacional está fechado com as portas abertas. Isso é muito triste para a democracia brasileira, mas é a realidade dura. E eu fico falando para todos os parlamentares para não desistir jamais. E eu acredito sim que vai chegar esse momento, Paulo, tenho certeza absoluta disso. O mais importante para o Brasil é o impeachment, para que os outros ministros entrem no seu quadrado e cumpram o que diz o artigo 102 da Constituição Federal, respeitando os demais poderes, respeitando o que estabelece a nossa Constituição de 1988. Os poderes aqui que temos são limitados, porque não temos maioria. Então é importante a população entender que o Congresso, a gente precisa ter maioria na Câmara e principalmente no Senado Federal. Agora tem algumas matérias aqui que estão próximas de votação, a gente está pedindo sempre, na reunião de líderes, a PEC 8, que limita as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. Evitaria, no caso, essas decisões abusivas, ilegais e imorais do ministro Moraes. Agora, obviamente, ficamos numa situação difícil também, mesmo se for aprovado isso, porque lá na primeira turma ele tem ampla maioria, praticamente toda a maioria, com exceção de Fux, que saiu, ficou quatro ministros do Supremo Tribunal que votam com ele todas as vezes. Um é o advogado de Lula, que Lula disse que não ia colocar amigo no STF, mentiu. O outro é o ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça, que também é amigo pessoal de Lula, que Lula mentiu novamente. A outra é Carmen Lúcia, aquela que instituiu a censura de forma aberta, com a cara mais cínica do mundo. Olha, censura é proibido, né, no Brasil, mas vamos permitir só uma censurazinha aqui. E o outro dispensa comentários, que é o ministro Moraes. Então a situação da gente aqui é difícil, é complicada, mas é como eu lhe falei anteriormente, lá na Paraíba tem um ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nossa parte iremos fazer aqui com muita determinação, com muita coragem, apesar de que amanhã a Polícia Federal pode estar na minha porta, como esteve na casa de outros parlamentares, mas a minha missão aqui será feita, será cumprida a risco. Líder, só a última pergunta para a gente encerrar. A nossa apresentadora Carla vai fazer agora a pergunta para o senhor. Cabo Gilberto, é um prazer recebê-lo novamente aqui na Gazeta do Povo. A última pergunta diz respeito ao G7. O senhor deve ter visto as falas não só de Donald Trump, mas também conversas vazadas de Lula em que ele afirma que ele nunca foi esquerdista. Eu queria que o senhor comentasse sobre o que está acontecendo por aí diante desses posicionamentos também, não só de Trump, mas desses categoricamente que inclusive chamavam ele de anticomunista. Rapaz, é uma piada esse presidente da República. Você observa que ele na frente das câmeras age de uma forma, nos bastidores age totalmente diferente. Isso aí é Lula, ele é um camaleão. Se ele estiver perto de pessoas de direita, ele vai dizer que é de direita. Se ele estiver aqui perto de pessoas de esquerda, ele vai dizer que é de esquerda. É um presidente que não tem compromisso com a verdade. E não só isso, também vazou a forma que ele tratou os seus servidores, a sua comitiva lá na reunião do G7, uma forma muito desrespeitosa com os seus aliados de primeira hora que estavam lá do seu lado. Então isso é o presidente Lula. A Aline acompanha aqui o trabalho do Congresso Nacional, vocês aí acompanham, os demais meios de comunicação brasileiros acompanham. Aqui, os deputados são ferozes para defender determinados temas, mas nos bastidores agem de forma diferente para votar contra aquele tema que eles mesmos estavam defendendo para agradar o presidente Lula. Então isso é o PT, o Brasil não aguenta mais,
Então, a maior missão como líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados é mostrar justamente isso aí que a senhora falou, o que Lula é de fato e de direito. A missão não é fácil, porque estamos lutando contra a Suprema Corte em conluio com o Executivo, mas iremos cumprir ela. Líder, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu estava desde ontem, na verdade, né, já tem vários dias que eu estou atrás aqui do líder e falando para ele entrar ao vivo aqui com a gente, porque a gente sabe que essa participação de um parlamentar ao vivo, né, é sempre bem-vinda para comentar toda essa conjuntura. E ele ontem assumiu o compromisso comigo de que viria conversar aqui com a gente e deu certo aqui, porque também tudo acontece ao mesmo tempo, é muita coisa, né, líder? Mas deu certo. Então, muito obrigada pela disposição, por estar aqui com a gente e, claro, que a gente está aqui também sempre à disposição, né, Carla, Paulo, também para conversar e dar essa oportunidade aqui de trazer esse ponto de vista. Com certeza. Agradeço a participação, obrigado o espaço à Gazeta do Povo e dizer que eu sou um dos 7 parlamentares de toda a legislatura que não faltou uma sessão sequer, sempre venho para a Câmara dos Deputados representando o Estado da Paraíba e a liderança da oposição, mas agora de forma fixa. Então, essa é a transparência do nosso mandato ao povo brasileiro e em especial à Gazeta do Povo. E a gente agradece com muito respeito a quem realmente cede seu tempo para estar aqui conosco e as portas sempre estarão abertas para o senhor. Cabo, muitíssimo obrigada, viu? Olhe com atenção. Em 5 segundos você vai esquecer de tudo o que acontece em Brasília. Pois é, tem muita gente poderosa querendo que as notícias saiam de campo. Mas aqui na Gazeta vamos fazer o contrário. Durante uma semana, vamos fazer nossa melhor oferta para novos membros. Queremos mais pessoas bem informadas no momento em que o país mais precisa. Se você ainda não tem acesso total ao melhor jornal do país, preste atenção. Você pode assinar agora 12 meses pagando só R$ 4,99 por mês. Um valor simbólico que vai destravar todo o conteúdo da Gazeta por 1 ano. Não perca tempo, porque a promoção vai ficar ligada por poucos dias. Gazeta do Povo, informa.